A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus que nós estamos aqui para levar a palavra, essa palavra que nos levanta, que nos fortalece na graça do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos começar com a palavra lá em Lucas 8, capítulo Lucas 8, versículo 17. Que fala sobre a família e os irmãos de Jesus. Vamos orar um pouquinho? Senhor, nós te agradecemos por essa grandeza, por este amor, por esse cuidado que o Senhor tem conosco. Senhor, no nome de Jesus, que esta pequena palavra que vou levar possa entrar no coração de quem estiver ouvindo e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, no nome de Jesus. Amém. A palavra diz assim: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu. Jesus então respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Olha como é bom ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, e quando você permite que ela entre no seu coração, então você tem que praticar. A palavra não pode ficar só dentro de você. Você tem que expandir essa palavra. Jesus aqui, ele estava implantando um novo padrão de relacionamento. Chegando ali, Jesus falando com seus discípulos e mais outras pessoas. Chegando ali, e uma multidão ao redor de Jesus. Chegou a mãe e os irmãos de Jesus. E eles, de certo, falaram com alguma pessoa: eu preciso falar com Jesus. Aí a pessoa foi levar o recado ao Senhor. Irmãos, em primeiro lugar está Deus. Aqui Jesus, ele não foi grosseiro com a sua mãe. Não foi grosseiro com seus irmãos. Ali que estava falando era o homem espiritual. No momento que nós estamos falando a palavra de Deus, não podemos parar para ir atender a mãe e irmãos. A mãe e irmãos têm que prestar atenção no que o Senhor está falando. A palavra está sendo falada e nós temos que ter maior reverência quando estamos levando a palavra. Então, aqui, alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Aí Jesus falou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Naquele momento, Jesus não podia parar a palavra para ir atender sua mãe e seus irmãos. O que tinham que fazer era chegar e esperar o momento de falar com o Senhor. Vamos ver lá em Mateus 10, 17. Mateus 10, 17. Oh, meu Deus, volta para cá. Mateus 10, 17. Aliás, Mateus 10, 37. Que diz assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O homem espiritual que estava falando naquele momento, ele estava pondo em primeiro lugar Deus. Isso não quer dizer que ele desprezou sua família. Isso não quer dizer que ele não ama sua família. Jesus, ele foi, meu irmão, ele não foi displicente, indiferente. Ele mostrou que o amor a Deus tem que estar acima de tudo e de todos. Sabemos que Maria cria em Jesus. Claro, ela
viu que Jesus veio de Deus. E ela o teve, mas ela sabia que ele era um homem espiritual de Deus. Os seus irmãos já não criam em Jesus. Ele só foi acreditar em Jesus depois da ressurreição. Nós temos que estar atento a todas as coisas. Nós temos que estar atento ao que a palavra diz, porque, como a pastora falou de manhã, é o nosso devocional, a palavra diz tudo a respeito da nossa vida, irmãos. Não podemos pôr dificuldade nisso, porque a palavra de Deus, ela nos instrui em todo sentido da nossa vida. Então, o que Jesus quis passar aqui? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Na família espiritual de Deus, não pode haver ninguém tendo fé sem obedecer. Nós temos que obedecer. Temos que obedecer grandemente, porque Jesus estava ali implantando um novo padrão de relacionamento. Simplesmente declara a verdade de que o parentesco espiritual com Ele vai além, meus irmãos, olha, do relacionamento físico. O que Jesus estava dizendo, mostrando ali para o povo, que a intenção dele era que o círculo em sua volta se expandisse, fosse levado mais além, e que aquele círculo ali crescesse. E hoje, o que nós fazemos? Nós temos que fazer isso que Jesus está aqui mostrando para aquele povo. Um círculo que expande em nossa volta, levando a palavra àquele que precisa ouvir. É isso que o Senhor quer de nós. Levar a palavra de quem quer ouvir. Porque tem muita gente sedenta querendo ouvir a palavra. E às vezes não tem ninguém para falar. Muita gente sedenta para conhecer a Deus. E às vezes não tem ninguém para mostrar quem é Deus. Para falar quem é Deus. Essa é a obrigação nossa. E nós pedimos, os nossos olhos têm que estar fixos em Deus. Não devemos desviar o nosso olhar para um lado e para o outro. A nossa esperança e a nossa fé tem que estar em Deus, em primeiro lugar. Essa lição, nós temos como exemplo Pedro. Pedro, quando Jesus andava sobre as águas, o barco onde estavam seus discípulos, estava, meu irmão, no meio de uma tempestade, de um vendaval, ondas altas, e eles achavam que eles iam morrer. Quando eles perguntaram, cadê o mestre? Cadê Jesus? Se ele estivesse aqui, tudo já estava em bonança. Mas Jesus, ele começou a andar, ele se preocupou com os seus que estavam ali na água. Ele não esqueceu dos seus discípulos. Ele começou a andar sobre as águas, foi em encontro com eles. E quase próximo, alguém falou, ó, o fantasma, que é aquilo? É um fantasma. Não era um fantasma. Jesus falou, calma, sou eu. E Pedro, quando ouviu a voz de Jesus, aquela fé cresceu nele, uma alegria que vinha dentro dele. Senhor, se o Senhor quer, se for o Senhor mesmo, faz com que eu vou até aí. Então venha. E Pedro foi. Quando ele pôs os pés nas águas, meus irmãos, o pé na água, pôs o outro, havia um poder de Deus debaixo dos seus pés e ele não afundou. E ele, fixando os olhos no Senhor, ele conseguiu andar uns passos dentro da água. Mas quando os seus olhos desviaram do Senhor, ele começou a afundar. Esse é um exemplo muito grande para nós. Os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. Temos também Davi. Davi era um rapazinho, não era de grande estatura, meio baixinho, ruivinho, mas de um semblante lindo. Quando ele foi enfrentar Golias, ele pegou 5 pedrinhas, colocou no seu alforja e foi enfrentar Golias, que estava blasfemando contra o Deus vivo de Israel, contra o exército de Deus que estava ali. E Golias, quando viu aquilo, ficou até com raiva de ver Davi ali enfrentando ele. Mas ele foi com uma fé tão grande, seus olhos estavam fixos em Deus. Ele afiou a mão dentro do seu alforja, pegou uma pedrinha
pôs na tiradeira e jogou a pedra na testa do Golias. E ele caiu. Havia um poder, uma força grande na mão de Davi. Que Golias caiu com aquela pedra enfiada na sua testa. E ele pegou a espada de Golias, que devia ser enorme. Mas ele teve força para degolar Golias. Irmãos, os olhos de Davi estavam em Deus. São 2 exemplos que nós temos que pôr em nossa vida. Nossos olhos fixos em Deus. Não tem nada que venha parar. Não tem nada que venha arrancar de nós. Porque nós estamos em Deus. Que essa palavra venha de encontro ao seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento, Pai, devocional. Senhor, toma a nossa nação. A nossa nação está doente. Meu Deus, que o Senhor possa derrubar a esquerda, que o Senhor possa derrubar líderes de outras nações que estão querendo entrar em nossa nação para fazer de nós escravo. E a primeira coisa que eles querem fazer é tirar a palavra, é tirar o nome do Senhor da nossa boca e do nosso coração. Mas que o Senhor entra com a sua providência. É no nome de Jesus que eu te peço. Toma, Senhor Jesus, toma o nosso presidente, meu Pai. Que toda mancha escura, que toda coisa errada que estão fazendo contra o nosso presidente venha cair por terra. Que o Senhor venha dar sabedoria a ele. Abra o seu entendimento. Que em primeiro lugar ele coloque o Senhor na sua vida. Foi o Senhor que colocou ali. E o Senhor está pronto a ajudar. Que nós oramos, Pai. Que ele seja fortalecido na tua graça. Toma, Senhor, a igreja de Jesus na terra. A igreja do qual o Senhor é o cabeça. Que o Senhor possa, meu Pai, entrar com o teu poder e graça. Que todos os irmãos que estão afastados por causa dessa pandemia, eles sintam no coração de voltar. Que não venham esfriar. Que sejam fortalecidos na tua graça. Eu te peço, Senhor Jesus, abençoa a igreja, abençoa os pastores, a liderança da nossa igreja. Toma em tuas mãos. E é no poder do nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Deus, a nossa alma necessita de ti. A nossa alma tem sede de ti. Senhor, venha ao nosso encontro. Esteja conosco, nos fortalecendo. O Espírito Santo nos dá sabedoria. E eu te agradeço, Pai, por este momento. No nome de Jesus. Amém.